Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aos Efésios 2, 8 e 9. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais lições no livro de Deus. A gente continua aprendendo das últimas instruções de Jesus aos discípulos. E estamos parados naquele ponto. Não vos deixarei órfãos. Enviarei um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele disse na sequência, ele disse: o mundo não me verá mais. Incrível, que notícia triste para o mundo. Mundo aqui não se trata do mundo físico, rios, florestas, sol e lua. Aqui se trata dos homens, os homens que não quiseram servir a Deus. A notícia triste para eles, isto é, Jesus, na realidade, está falando aos discípulos. Tem uma notícia trágica para o mundo, para os descrentes, e uma boa notícia para eles, os discípulos que representam aqui os seguidores de Cristo. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Qual seria esse um pouco que o mundo não veria mais o Senhor Jesus? Seria aqueles dias que faltavam para a sua morte, para a sua crucificação. Faltavam poucos dias. Por isso, ele deixa evidente, ainda por um pouco, o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Ele estava falando que a morte dele não seria um fim. E os discípulos, só nesse período da morte, do seu sepultamento, ele ficaria até o terceiro dia na sepultura. Seria só esse pouquinho de tempo que os discípulos não o veriam. Mas depois ele disse: vós me vereis, porque eu vivo. Que certeza ele tinha, né? Da ressurreição. Porque eu vivo e vós vivereis. Aleluia. Foi naquele tempo, naquele período que, no após-ressurreição, ele ainda apareceu várias vezes para eles e
esteve reunido com eles, comeu com eles. E diz Lucas em Atos capítulo 1, que ele deu mandamentos. Lembrem, foi nesses dias que ele repetiu a promessa do Consolador. Ele disse que permaneçam. Ele disse: permanecei na cidade, isto é, em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. Eu gosto muito da atitude dos discípulos, que eles eram aquele tipo. Eles não eram letárgicos ao ouvir os ensinos de Jesus. Eles não eram aquele tipo que tem muitos hoje. Ouvem os ensinos, seja na igreja, seja onde for. Não entendem, vão para casa com a confusão na cabeça, no coração, e passam a vida toda naquela crença modorrenta, mentirosa, falsa, por não ter tido a liberdade de perguntar para o seu mestre. Os discípulos eram diferentes, curiosos, sedentos. Quando Jesus falava da promessa do Espírito, aí um disse: mestre, será neste tempo que restaures o reino a Israel? Interessante, né? Você já ouviu aquelas pessoas que até os outros dizem que ela está fora do ar? Isto é, o ensino é um e ela pergunta algo diferente, fora do ensino. Esse aqui fez isso. Mas não importa, foi muito bom ele perguntar, porque essa pergunta dele, apesar de que extemporânea, nos ajuda a entender coisas magníficas. Quando ele disse, Jesus estava prometendo o Pentecoste, falando do derramar do Espírito. Ele, o judeu que crê ainda hoje, e vai acontecer, crê na restauração do reino, porque eles perderam o reino no período do cativeiro babilônico, mas está dentro deles esta esperança, esta fé de que o reino será restaurado. Isso porque eles entendem das profecias, e as profecias realmente mostram que o reino de Israel ainda será restaurado. Mas aqui Jesus não estava falando de reino de Israel, estava falando da promessa do Consolador. Então, Jesus não respondeu negativamente. Jesus não falou que não teria reino. Ele só deixou evidente: não vos compete saber tempos ou estações que o Pai reservou para o seu propósito. Ele disse, nas entrelinhas, pare com essa curiosidade. Com quem? Você está querendo saber demais, mas não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que
vocês vão receber poder. Aleluia. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Aleluia. Note isso que ele disse. O mundo, dentro de pouco, o mundo só me verá por mais uns dias. Vós deixarão de me ver por esses dias, entre a minha morte e a minha ressurreição. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Aleluia. Por seguir a Jesus, por servir a Jesus. A nossa esperança é sempre maior, é sempre melhor. Por isso, continuemos com Ele. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.